Boa noite, pessoal. Estou aqui em mais um bate-papo com a terapeuta Cláudia Menezes. O tema de hoje é um tema bem intrigante. Muitos pacientes nos perguntam sobre como são registrados no nosso inconsciente os nossos problemas emocionais. Lá na origem, a gente sempre descobre alguma experiência, né? Como que esses registros entram na nossa mente, no nosso cérebro inconsciente? A Cláudia Menezes está aqui hoje para abordar esse assunto muito interessante, que é a dúvida de muita gente. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Então, nós estamos aqui para mais um bate-papo, para trocar algumas ideias a respeito de como se originam alguns bloqueios, alguns traumas, algumas dificuldades emocionais. Então, vamos conversar aqui um pouquinho a respeito dessa questão. Os nossos traumas são gravados de diversas formas. As nossas dificuldades emocionais. Geralmente, em grande maioria dos casos, os nossos traumas têm um registro na nossa primeira infância. Porém, hoje nós vamos tratar de um assunto um pouquinho diferente. Nós vamos falar de algumas outras formas de aquisição de dificuldades, de mensagens, emoções, conhecimentos, sentimentos, e nós tratamos isso como MECEI. MECEI? MECEI, isso. O que seria MECEI? É uma sigla? MECEI é uma sigla, sim. É uma sigla que quer dizer mensagem, conhecimento, emoções e imagem. E a respeito disso, nós vamos falar sobre transmissão de traumas e bloqueios emocionais hoje. Muitas vezes, as pessoas revivem em terapia algumas circunstâncias que elas se dão conta de datar muito antes do seu nascimento, que centenas e às vezes milhares de anos antes delas terem nascido, ao menos nesta vida, né? E muitas pessoas atribuem isso a vidas passadas. Porém, em outros casos, muitos também são atribuídos à transmissão de certas emoções, mensagens, conhecimentos, traumas, sensações. Então, é um pouquinho disso que nós vamos falar. Nós temos algumas situações. Hoje, na ciência, elas já buscam, já tem a comprovação, mas já buscam saber como se processam algumas transmissões de mãe para filho, através de fatores bioquímicos, placenta, DNA, enfim. Este é um estudo. Mas já na década de 80, uma pesquisa já do meu pai de muitos anos clínicos, a gente já tinha essa comprovação a respeito de transmissão dessas mensagens, emoções, sentimentos, de um cérebro para outro. Aqui não se trata de nós validarmos e afirmarmos a existência de uma vida passada, e também não se trata de negarmos a existência. Isso é uma questão... É porque aí já vai entrar num aspecto mais de religiosidade, de fé e crença de cada um. E acho que a ideia aqui é a gente falar mesmo do tratamento de problema emocional. Exatamente. Né? Pode ser, nós não sabemos, não existe uma prova que refute a existência e nenhuma prova que comprove a existência. Isso é uma questão de crença, nós temos que respeitar a crença de cada um, e isso, em terapia, nós temos absoluta ética e respeito com a crença do nosso paciente. Muito bom. E a MECEI foi descoberta por quem? Você comentou que o seu pai, já nos anos 80, observou as MECEIs, que são essas transmissões, que eu acho que você ainda vai explicar um pouco mais alguns casos para a gente entender de uma forma mais metaforizada, vamos dizer assim. Mas, de alguma forma, isso já existia em livros, em estudo, em algum curso que seu pai fez? Ele aprendeu isso? Não, Guilherme. Essa descoberta foi através das análises clínicas de consultório e não foi buscando nem provar, nem refutar e nem estimular o cliente a responder alguma coisa desejada. Foi simplesmente um trabalho
que aconteceu naturalmente, não foi uma pesquisa direcionada, vamos fazer uma pesquisa para descobrir alguma coisa em relação a isso, mas foi acontecendo de acordo com os casos. Então, o que se via era o seguinte: as pessoas reviviam na terapia do consultório algumas situações que elas tinham certeza que eram elas. Então, não era uma vivência, eu senti uma dor como se fosse em mim. Era em primeira pessoa mesmo. Sim, em primeira pessoa. Não era uma proximidade afetiva ou uma empatia por aquela situação. Era uma vivência com cargas emocionais altíssimas. E a pessoa tinha certeza que ela tinha vivido aquela dor, aquele trauma, enfim, aquela circunstância. Porém, o que aconteceu para se suspeitar de alguma coisa? Porque muitas vezes, a maior parte das vezes, quando você questiona a pessoa em estado de transe, em estado epineal, no processo da terapia, não fora dela, e você questiona, ela responde a data do acontecimento. E muitas vezes a data é 1800, não corresponde à data do nascimento do paciente. E muitas vezes alguns elementos também não correspondem. Uma interação com pessoas que o indivíduo não conhece, roupas de uma época diferente, ou às vezes até um local que ele nunca esteve. Então, eu tenho certeza que é isso, né? Então, abria uma lacuna para nós pesquisarmos, né? No caso, ele fazer essa pesquisa de perguntar para o cliente, não sugestionar nada, mas de perguntar para o cliente como, né, era possível. Ele tinha plena liberdade de responder que era uma vida passada ou não. É o que nós já falamos aqui, não tinha o intuito de comprovar nem de refutar. Porém, dizendo sobre aqueles casos específicos, o que foi, como isso apareceu, foi você que viveu, como aconteceu, como foi parar na sua mente? Então, mas a única forma que ele teve de descobrir que não se tratava, por exemplo, nesses casos de uma vida passada, foi perguntando para o próprio paciente? Sim, foi perguntando para o próprio paciente, e, inclusive alguns casos de pacientes espíritas com plena convicção de vidas passadas. Não, como eu disse, não estamos aqui nem confirmando e nem refutando, porém, estes casos que nós vamos falar aqui, nós estamos falando a respeito de uma capacidade cerebral, estamos falando de uma parte psicológica e não de uma outra parte que nós não podemos entrar aqui nesse caso. Entendi. Para ficar mais fácil da gente entender, você tem algum caso, alguma experiência, alguma situação real de algum paciente? Lógico que a gente não vai expor o nome de ninguém aqui. Podemos usar um nome de personagem fictício, alguma coisa assim. Mas um estudo de caso que possa exemplificar uma situação dessa para ficar um pouquinho mais fácil de entender, porque nem todo mundo está acostumado, assim como eu, né? Nem todo mundo está acostumado com esses termos mais técnicos de transe, de nível mental alterado, relaxamento. Tem gente que nem distingue muito bem esses conceitos. Então, se você acha que contar a história de algum paciente que passou por uma situação como essa que a gente está falando aqui da MECEI, é algo que foi descoberto pelo seu pai em experiência de clínica, né, de tratamento com os pacientes dele por décadas, eu acredito que fica mais interessante da gente explicar para muita gente, porque se alguém for pesquisar isso na internet, provavelmente, se achar, vai encontrar em algum livro publicado pelo Dr. Onofre mesmo, né? Sim, Guilherme, eu trouxe aqui 3 exemplos, inclusive citados no livro do meu pai, publicado em 1986, a respeito dessa descoberta da MECEI, da transmissão de um cérebro para outro, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre cada exemplo para ficar mais fácil. Inclusive, essa descoberta dele ele foi convidado para um congresso internacional de medicina, onde ele foi ouvido e condecorado por essa descoberta, e também um outro congresso internacional de física.
e onde eles disseram que essa descoberta está em consonância com a teoria dos taquions da física quântica. Então, é algo bem importante, né, precursor dessa ideia. E, então, eu estou trazendo aqui estes exemplos para nós entendermos a importância dessa descoberta, não enquanto descoberta, enquanto ego de ninguém, mas para nós aprendermos a nos defender de certas contaminações energéticas, digamos assim. E acho que é até interessante também, Cláudia, para cada um, ao ouvir a história de um paciente, pode ter algum problema parecido também. Exatamente. A nossa mente, introduzindo antes de ir efetivamente pelo exemplo, a nossa mente funciona como uma frequência de rádio. Então, se você está em uma determinada frequência, naquele momento, você consegue acessar tudo que está na mesma frequência. E isso é muito importante. Quando se trata de coisas que não são bem-vindas ao nosso organismo, à nossa saúde mental, se torna um problema muito sério. Então, a gente se colocar também numa frequência diferente é muito importante. Mas, bom, vamos lá para os nossos exemplos. José, 42 anos, ele se sentia muito triste. E por quê? Ele procurou a terapia porque ele tinha uma tristeza muito grande, principalmente pelo fato dele não conseguir se relacionar bem sexualmente com a sua esposa. A esposa podia estar disponível, quando ele estava com vontade, começava uma relação, as coisas fluíam bem. Mas para ele ter essa vontade e começar a estar disponível, ele tinha muita dificuldade de ter a vontade de entrar num relacionamento com ela. Ele sentia muita tristeza nesse momento. O que aconteceu numa vivência de terapia do José? O José, dentro da terapia, ele vivenciou um estado que ele falou o seguinte: eu estou aqui na casa da minha avó e eu estou namorando. Mas eu estou namorando uma mulher, ela não parece com a minha esposa. Ela parece mais com a minha mãe. Mas eu reconheço a casa da minha avó, tudo certinho. Mas ela não quer estar comigo. Ela não está dando muita atenção para mim. Ela saiu, me deixou sozinho aqui na sala e foi ouvir rádio. Nesse momento, na terapia, foi questionado para ele, mas quando foi que aconteceu isso? E ele prontamente respondeu: foi antes do meu nascimento. Não falou especificamente um ano, disse foi antes do meu nascimento, fez uma pausa e falou: nossa, eu percebo que não era eu, era o meu pai. Estava namorando a minha mãe e ela o desprezou nesse momento. Porém, o fato não tinha acontecido com ele, né? Então, como isso foi parar na mente dele? E aí foi a segunda pergunta que o terapeuta já fez. Como isso foi parar na sua mente? Como essa vivência foi parar como sua? E logo o paciente teve o acesso à informação e falou: eu tinha 1 ano de idade, eu estava no berço, a minha mãe entrou no quarto, ignorando a mim e ao meu pai, e indo cuidar de outras tarefas. E nesse momento, essa transmissão aconteceu. O meu pai se sentiu rejeitado ali. Eu, enquanto criança, absorvi isso, provavelmente porque estava na mesma frequência de ter sentido a rejeição. E foi o momento que ele passou a adquirir o trauma, a vivência, a dor do pai na vida dele. Nossa, muito impressionante isso. Então, você quer dizer que é como se fosse um rádio mesmo, literalmente. A mente do bebê, ele sintonizou com aquele sentimento de rejeição ou de desprezo da mãe, sintonizou com a mente do pai, que reviveu a mesma situação do momento que ele estava se relacionando com a esposa, no caso dele, a mãe do paciente,
E aí, pelo fato de ter a mesma sensação, a mesma emoção daquelas duas situações, os dois entraram no mesmo nível cerebral e um passou para o outro esse registro. Então, não teve em nenhum momento uma conversa. Não precisou o pai sentar e contar para o filho aquilo que ele tinha vivido. Não. Foi uma transmissão direta mesmo. Transmissão direta. Esse caso de MECEI, né? Porque os outros casos que são transmitidos ou da mãe, durante a gestação, ou até de criança, acontece sem maiores dúvidas, quando, por exemplo, de fatos que acontecem com a própria pessoa desde a gestação, isso aí já é sabido, já grande parte dos estudiosos do assunto como confirmado mesmo. Porém, esse das MECEIs é um assunto um pouco mais delicado, que menos pessoas têm conhecimento a respeito. Então, quando se trata, por exemplo, existem casos da mãe ter rejeitado a criança na barriga, né, durante a gestação, ou ter pensado em abortar, e nunca ter manifestado isso para ninguém. E muitas vezes a pessoa em relaxamento, ela sabe exatamente o que aconteceu, exatamente a conversa que a mãe teve com alguém, em qual data, em quantos meses de gestação. Então é fantástico e assim, assustador também. Muito bom. E aí, como que continua essa história do José? Que agora eu fiquei curioso para saber se ele conseguiu resolver o problema dele. Sim, então, Guilherme, o que acontece? Primeiro, o José tem uma vivência dele, uma dor, ele se sente desprezado. A mulher está me desprezando, eu estou me sentindo preterido em relação a isso, então eu guardo uma dor, uma mágoa, e eu acabo tendo a dificuldade no relacionamento atual. O que acontece? Ele tem essa vivência em primeira pessoa, sou eu. Por quê? Só que ele reconhece a casa da avó, que ele já conhecia por meios normais, né? De estar na casa da avó desde a infância ou até na idade adulta. Porém, ele não reconhece a mulher que está com ele, a data que é anterior ao nascimento dele, e aí ele tem a constatação de que aquele sentimento que ele estava vivendo em torno dele e atrapalhando a vida dele, não pertencia a uma vivência que ele sofreu, né? Que aconteceu com ele. Então, nesse momento, ele consegue entender quando que passou para a cabeça dele. A partir do momento que passou pela cabeça dele, ele entendeu o processo que aconteceu, daquela emoção que ele resgatou lá do fundo. A maior parte das MECEIs acontece dessa forma. Quando você percebe que a circunstância não foi vivida por você, o problema se dissolve de uma maneira mágica, automática. E nada aconteceu de treinamento com esse caso, de conversa, mudança de rotina na casa dele, nada, absolutamente nada. Só essa revivência, e ele na outra semana relatou que a vida dele tinha mudado completamente nesse sentido no relacionamento com a esposa. Ele já não tinha mais... Nesse caso, então, não precisou nem fazer, por exemplo, uma ressignificação, uma substituição da memória. Não precisa, porque a memória já não é sua. Então, quando não é sua, você reconhece, você tira aquilo como verdade de você. Então, muitas vezes você nem precisa trabalhar nada. Você só, nossa, é um medo, é uma sensação do meu pai, é uma dor, uma raiva, enfim. Então, acontece que você não precisa nem ressignificar, nem entender, compreender ou perdoar nada. Você desliga automaticamente, porque aquilo não foi uma vivência sua. E aí você tem essa consciência. Fantástico. Então, é possível até uma pessoa, em uma sessão, conseguir se livrar de um problema desse tipo do José. Perfeitamente possível. Acontece muito, conforme as situações, porque muitas vezes a gente tem um tempinho a mais, até a pessoa realmente confiar, se entregar no processo, mas no momento que ela se entrega, ela mesma traz a sua própria cura. Ela consegue identificar de onde vem o problema e se liberta de uma maneira muito rápida e muito transformadora. Muito bom. E você deu um exemplo aí de um problema relacionado à área de relacionamento. Ficou até redundante, né? Mas tem a ver mais com essas travas, dificuldades sexuais mesmo, né?
que é muito importante para um relacionamento conjugal. E você tem algum exemplo de outra área da vida ou algum outro tipo de problema emocional aí que seja possível da gente entender? Porque, às vezes, quando a gente fala de um tipo de problema, a gente consegue tocar melhor o entendimento de um determinado tipo de pessoa. Mas a gente, usando um exemplo em outra área, às vezes consegue abranger uma outra audiência, vamos dizer assim, outros telespectadores aí, internautas. São aspectos diferentes, né? Tem pessoas que não têm nenhum problema no relacionamento ou nenhum problema sexual, isso é nítido, né? São exemplos, assim, dos mais diversos, né? Então, nós temos um segundo exemplo, que é o Ismael, né? Vamos chamar ele de Ismael. O Ismael tem 20 anos e ele tem um mal-estar absurdo quando ele vê uma faca, objetos cortantes, canivete, algo do estilo. Em uma das sessões, o Ismael vivenciou o seguinte, ele relatando: eu tenho 10 anos e eu estou jogando futebol com uns amigos e aconteceu uma briga. E eu estou envolvido nessa briga. E veio um menino com um canivete para cima de mim. E eu fiquei apavorado, com muito medo, mas nesse momento alguém separou a briga e cada um foi para o seu lado e acabou a circunstância, né? Só para, antes de você continuar a história, Cláudia, desculpa te interromper, mas só voltando um pouquinho no problema do Ismael. Você comentou que ele tem um medo de canivete, mas é um medo, essa pessoa que vai procurar uma terapia para tratar esse medo, provavelmente deve ser um medo acima do normal, né? Uma pessoa que olha um objeto cortante ali, normalmente ela tem um certo cuidado, um certo receio de se cortar. Ninguém é ponto, vamos dizer assim, de ir lá e ficar brincando com um objeto cortante. Ninguém gosta de correr esse risco. Mas Sim, acho que nesse caso deveria ser um medo assim exagerado, fora bem lembrado, Guilherme. Tudo que a pessoa vai buscar é em desacordo com a realidade, tá? Então, quando se tratam de medos, o medo é muito importante para a nossa vida, né? Se eu tenho medo de estar perto de um leão faminto, é bem prudente que realmente eu tenha esse medo, né? Ele pode salvar a minha vida. Então, tem certos medos que eles são de proteção para a nossa própria sobrevivência mesmo. Agora, tem certos medos que passam a ser praticamente fobias, né? Você não consegue se desvencilhar. Então, muitas vezes, nós fizemos uma pesquisa, né? Fiz uma pesquisa no Instagram, e grande parte das minhas respostas que as pessoas deram de fobia são medos de barata. E, é claro, ninguém gosta de barata, ninguém tem ela, assim, a maior parte, pelo menos não conheço ninguém que tenha de estimação, que goste de uma barata voadora, enfim. Mas tem pessoas que não são capazes de ficar no mesmo ambiente, que se tiver passado uma barata, a pessoa não dorme. Enfim, existem medos exagerados, que são desnecessários. Então, se eu tenho medo de um leão, é uma coisa prudente, porque nós temos provas, nós temos histórias, faz sentido eu ter medo de um leão. Agora, se eu tenho medo de um passarinho, por exemplo, né, um pardal, que seja, um gatinho, aí a gente já tem que investigar a causa. E claro que a pessoa vai investigar a causa desde que aquilo esteja atrapalhando a vida dela de alguma forma, porque se não está atrapalhando, tudo bem. Eu tenho medo de pular de bungee jump, eu tenho uma fobia, mas eu não vou pular de bungee jump, tudo bem com isso, né? Não tem a necessidade de fazer isso, né? Se esse medo não atrapalha nada que eu queira fazer na minha vida, tudo bem. Agora, se eu estiver num ambiente, o Ismael tem medo de faca, tem medo de canivete, de alguma coisa. Se ele está num ambiente que alguém está cortando uma cebola, ele pode ficar desesperado, passar mal, achar que a pessoa vai matar ele. Então, pode ser que ele trabalhe num restaurante, por exemplo, né? E ele precisa lidar com faca o tempo todo, né? Acontece, sim. Então, e o que foi o caso do Ismael? O Ismael teve uma vivência em terapia de que ele estava nesse campo jogando futebol e foi ameaçado com um canivete. Porém, alguns elementos também fizeram ali o Ismael se questionar por quê, ou ao menos o terapeuta prestar atenção nesse momento, né?
Porque ele falou, mas eu não conheço essas pessoas, esses amigos que estão jogando futebol comigo. Então, foi um elemento que fez muita diferença ali para a gente conseguir identificar que poderia se tratar de uma AVC. E pouco tempo depois, o próprio Ismael também viu em terapia e ele falou, eu estou no quintal da casa do meu avô e eu estou com um canivete na mão, fazendo um estilingue na madeira, né? Cortando o galho para fazer um estilingue. E o que aconteceu nesse momento? Ele tinha 7 anos, de acordo com o que ele estava relatando. E o avô chamou ele uma vez, chamou 2 vezes, chamou 3 vezes, e ele não ouviu. E o avô foi chegando perto dele. E nesse momento, o avô chamou, e o avô já estava mais perto, ele se virou para o avô com o canivete na mão. E o avô se assustou muito. E ele também se assustou com o susto do avô, e eles entraram nessa mesma frequência. Neste momento, o Ismael conseguiu se dar conta de que a vivência do futebol foi nesse momento que entrou no cérebro do Ismael, que a vivência do futebol era uma vivência do avô dele, que aconteceu isso com o avô. No momento que ele estava com o canivete, efetivamente, uma experiência dele mesmo, o Ismael, e se virou para o avô. E o avô, se assustando, entrou numa frequência de medo, e ele viu o medo do avô, o medo que ele sentiu, também o susto do avô está logo atrás dele, entrou na mesma frequência e captou o problema do avô. Impressionante, impressionante. E aí, na mesma história do personagem anterior, o simples fato dele ter percebido que isso veio da mente do avô e não da mente dele, já fez ele resolver esse problema da fobia dele de objeto cortante, de faca, canivete, essas coisas? Exatamente, Guilherme. Quando ele percebe na terapia, em regressão, em estado de transe, que era uma circunstância não vivida por ele fisicamente, a tendência é ele se desligar automaticamente. Ele não reconhece a passagem da mensagem, do trauma, do conhecimento, das imagens, né? Porque no momento que ela é transmitida, ele reconhece isso no momento de um relaxamento, de uma terapia, de uma regressão. E aí que ele consegue reconhecer. Por que é passado e chama de MECI, enfim? Porque traz uma mensagem mais carregada de carga emocional. Então, é só por esse fato que ela fica registrada de maneira tão profunda, pela carga emocional. E, geralmente, acontece entre familiares. Pode acontecer também entre não familiares, entre pessoas distantes, entre pessoas em outro local, mas a tendência maior é acontecer entre familiares onde temos um vínculo emocional mais forte. Eu acho que essa questão da afinidade, né, emocional, da proximidade, do carinho, do afeto, deve favorecer muito a questão da sintonia mental, que você falou da frequência de rádio, né? E acho que até uma evidência para comprovar que a MECI é verdadeira, nesse caso do Ismael, poderia ser o fato dele ir atrás, caso o vô ainda fosse vivo no momento da terapia, ele poderia ir lá e perguntar para o vô dele se realmente tinha acontecido aquilo. E o avô confirmando, é uma prova totalmente irrefutável de que a MECI é verdadeira. Isso já aconteceu em alguma experiência de vida em consultório? Já aconteceu bastante experiência comprovada de que for perguntar para a pessoa, né, a dona do problema, digamos assim, e ela confirmar o que aconteceu. Em alguns casos, a própria pessoa nem se lembrava mais do que tinha acontecido, podia até ter um problema, um trauma ali, ou podia até ter resolvido, porque existem até maneiras de você resolver isso automaticamente, né? Não necessariamente só com a terapia. Tem problemas que às vezes você está andando na praia e você se desliga automaticamente, né? Você toma consciência daquilo e é um start assim, maravilhoso. Do mesmo jeito que veio, ele vai também. Muito bom. E Agora, tem como acontecer à distância esse tipo de transmissão? Tem, sim.
Sim. Eu vou falar agora no próximo exemplo. Muito bom, então pode contar o próximo exemplo, que agora eu fiquei ainda mais curioso para saber como que pode acontecer uma MECEI. Exatamente, Gui. O terceiro exemplo que eu trouxe para vocês essa noite é um nome fictício de Joaquim. Vamos chamar ele de Joaquim. O Joaquim não é ladrão. O Joaquim, ele tinha um problema muito sério, é um estudante de segundo grau, um problema muito sério em entrar em lojas comerciais. Ele se sentia muito mal ao estar dentro de uma loja, ou também quando ele via pessoas correndo na rua, uma pessoa pegando um ônibus que está atrasado, ou uma pessoa que está fazendo um exercício, alguma coisa. Ele se sentia mal ao ver essa cena ou ao entrar em lojas. Então, e a sensação do Joaquim ao entrar numa loja era desproporcional. Quem se sente tão mal ao entrar numa loja? Você pode não gostar de fazer compras ou não gostar de uma determinada loja, mas nenhum comércio, ele se sentia muito mal mesmo. Uma sensação de que eu não consigo estar aqui dentro, é muito difícil. E não se tratava de uma claustrofobia, porque em outros lugares não tinha problema. Se tratava de lojas e de pessoas correndo. Isso o incomodava de uma maneira desproporcional e ele não sabia o porquê disso. Numa revivência em terapia, ele se libertou completamente dessa sensação, desse trauma, desse mal-estar, revivendo a seguinte circunstância. Ele revive: eu estou discutindo com um homem, eu estou de chapéu, é uma cidade diferente. Ah, identifiquei, é Nova York, porque tem um prédio logo acima que eu olho e está escrito New York. E eu estou discutindo com um homem e eu saio correndo e começo a trombar com pessoas na rua. Ao atravessar uma rua, eu quase sou atropelado e eu estou correndo, fugindo, porque eu roubei uma loja, mas eu estou sendo acusado de assassinato, então eu preciso muito fugir, porque não foi o que aconteceu, eu não fiz um assassinato e eu estou com bastante medo, bastante mal-estar e correndo muito. Então, vejamos bem, tem o fato da loja, que ele furtou, o fato de estar correndo com medo, sendo acusado de uma coisa que ele não fez, embora tivesse feito alguma coisa errada, correndo, trombando em pessoas, quase sendo atropelado, discutindo com um homem, fugindo desse homem. E aí o elemento diferente, uma cidade estrangeira. Estou com um chapéu, né, uma cartola, um terno preto, um chapéu, em uma cidade nos Estados Unidos. E até então, o Joaquim não conhecia fisicamente os Estados Unidos. Então, Cláudia, quer dizer que ele reconheceu como não sendo uma experiência pessoal dele pelo fato dele até então não conhecer Nova York. Naquele dia da terapia, durante a vida toda dele, ele nunca tinha estado em Nova York. Então, foi ali que foi a grande sacada que fez ser possível entender que se tratava de uma MECEI, não de uma vivência pessoal dele, é isso? Exatamente. Na verdade, isso muitas vezes é um trabalho de observação do terapeuta também e de questionamento. Lembrando bem, questionamento e nunca uma indução. Ah, mas isso então não foi com você, porque você nunca foi. Nunca fazer essa pergunta à pessoa que está vivendo a circunstância. Ela vai automaticamente reconhecer. Então, ele disse, eu estou usando um chapéu, eu estou assim, e aí eu saí correndo e me escondi, porque poderia ser, digamos, uma fantasia, enfim, mas a gente difere isso por conta da carga emocional que traz, geralmente é muito profunda. E o que acontece? Ele fugiu, se escondeu, e aí vem a pergunta, quando aconteceu esse fato? 1830 e pouco, digamos, né? Que foi o que ele relatou, 1800 e alguma coisa. E aí cabe a nossa pergunta. Como isso foi parar na sua mente, se até então você não havia nascido, ao menos não nesta vida?
Este caso específico ainda foi questionado dessa forma, porque o paciente era um paciente espírita com crenças de reencarnação e nós não podemos mexer nisso. Então, ele tinha toda a liberdade de dizer, foi a minha vida anterior. Né? Deixar plena liberdade para a pessoa reconhecer o que acontece, como aconteceu na vida dela. Mas, neste caso, ele reconheceu como de maneira diferente. E tendo sido nos Estados Unidos em uma data muito anterior ao nascimento dele. E aí vem a pergunta importante, como eu falei. Como isso veio até a sua mente, nesta sua vida atual, visto que você ainda não tinha nascido nessa data? E ele prontamente respondeu. Dentro do transe, vale ressaltar isso. Se você tirar a pessoa dessa circunstância, ela vai racionalizar a situação. Quando ela está dentro da vivência, ela tem acesso a toda a informação. Então, ela consegue te responder de maneira precisa. E pelo jeito são em riqueza de detalhes, né? Ele consegue relatar realmente como se tivesse passado pela cena, porque você falou do chapéu, falou do terno, do letreiro do prédio. É uma coisa impressionante, parece que a pessoa realmente viveu aquilo, né? Ela sabe tudo. Então, o Joaquim respondeu, eu tenho 13 anos e eu estou andando no ônibus com um primo, e a hora que o ônibus parou em um determinado ponto, nós descemos correndo pela porta sem pagar. E eu tive a sensação, naquele momento, que eu estava roubando o homem do ônibus, né, o motorista, o cobrador, enfim, naquela data. E foi nesse momento que eu adquiri a memória, né, ou a vivência, que não é minha, de Nova York. E aí, nesse mesmo momento, ele identifica que a vivência, além de não ser dele, era de um parente dele, um tio dele, que estava nos Estados Unidos, de uma maneira ali meio ilegal, e praticou esse furto, saiu correndo, teve esse medo, essa sensação de estar fazendo algo errado, de ter sido julgado até por uma coisa maior. E no momento que ele estava fazendo essa atitude de não pagar o ônibus com o primo, foi o momento que ele captou da mente do tio, que esteve nos Estados Unidos. Não era americano, mas esteve um período nos Estados Unidos e passou por essa experiência. Entendi, mas o que fez ele entrar em sintonia com a mente do tio nesse caso? Foi o simples fato dele ter cometido o furto ou foi a sensação da fuga, o sentimento que ele teve ali? Não, é a sensação. Quando ele entra na mesma vibração que o tio, o parente que estava da maneira distante, ele entra na mesma vibração, na mesma energia, porque tudo é uma frequência. Então, se eu entro nessa frequência do medo e eu tenho alguma ligação, eu entro numa frequência parecida com isso, eu tenho a possibilidade de captar tudo que está nessa frequência. Claro que eu não vou captar tudo, né? Mas muito provavelmente eu faço a captação de alguma coisa dessa frequência, que foi Muito o que bom. aconteceu. Então, nesse caso, ele não estava próximo do tio dele. O tio dele não estava naquela cena do ônibus. Não estava assim. Não estava. Mas o tio dele estava vivo, ele necessariamente... Sim, estava vivo, sim. Tá, entendi. E o que Tem... é a diferença, por exemplo, desse caso da MECEI que você está trazendo aqui para a gente, para, por exemplo, a questão do inconsciente coletivo, que já é bem difundido desde a época de Freud, Jung, se eu não me engano, que defenderam a ideia do inconsciente coletivo. Então, vamos lá. Tem uma confusão aí com relação ao inconsciente coletivo e a MECEI. A MECEI trata-se especificamente de mensagens, conhecimentos, emoções e imagens transmitidas de um cérebro para outro, necessariamente, na maior parte das vezes, de pessoas conhecidas ou com alguma afinidade, embora possa ter transmitido da cabeça de um para outro, para outro, para outro, para outro, até chegar em você e muitos anos se passarem disso, mas é uma vivência individual
passada para você como vivência individual. Você assume para você aquilo, até descobrir que não foi uma vivência sua, né? Enfim. Mas o inconsciente coletivo já se trata de coisas, como já disse, coletivas, de arquétipos que são entendidos desde a humanidade, vem se arrastando. O inconsciente coletivo já é falado por Jung, e nós temos padrões, né? Padrões, imagens. Então, nós temos, por exemplo, o arquétipo da mãe, o arquétipo do sábio, alguma coisa assim que arquétipos são um pouco mais complicados de se explicar. Porém... Daria um vídeo só desse assunto, né? Se você entrar nesse não dá uns 10. Porém, se trata de algo coletivo, que a humanidade toda tem acesso à mesma coisa, ao mesmo padrão, a uma... Não é uma memória. Quando você vai explicar arquétipos, né, em referente ao inconsciente coletivo, é como se fosse alguma coisa. Não dá para você definir exatamente. E a MECEI, ela se trata de uma experiência individual, nada tem a ver com o inconsciente coletivo, com a sabedoria universal, que nós falamos de ter acesso, inclusive, nas meditações, enfim. Entendi. Pelo que eu percebi, a MECEI, ela é transmitida de uma forma telepática. Então, qual que é a diferença de uma transmissão telepática, que a gente já ouviu falar de casos provados de telepatia, né? De pessoas que têm essa habilidade paranormal de transmitir uma frase, uma mensagem da cabeça dela para a cabeça de outra pessoa e se comunicar dessa forma invisível, vamos dizer assim, né? Isso. Qual que é a diferença de uma conversa, de uma mensagem telepática para a MECEI? Muito bom você ter perguntado isso. A transmissão telepática, ou as mensagens, a conversa telepática, ela se dá de uma forma intencional e consciente. Você faz algo tendo a consciência de que aquilo está acontecendo, a pessoa tem a consciência de que está recebendo. Já a MECEI é de uma forma inconsciente, embora seja transmitida de uma forma como a telepatia, elas são bem distintas nesse segmento. Por quê? A MECEI você não tem conhecimento nem que está transmitindo e nem que está recebendo. Acontece de uma maneira automática quando você liga a frequência. Então, se eu ligo um rádio numa frequência que toca a música sertaneja, eu vou ouvir música sertaneja. Se eu ligo numa frequência que toca música clássica, ela vai tocar música clássica. Eu vou ouvir a música clássica. Então, nesse caso, o receptor, né? Mas, da maneira da telepatia, nós temos a intenção. Isso é provocado, é treinado, e você consegue transmitir, às vezes, para uma pessoa com uma conexão, olha, que cor que eu estou pensando? Enfim, está pensando no verde. E a MECEI não, ela se dá de forma automática e com carga emocional. Muito bom. Então, é bem complicado a gestão de tudo isso, né? Você tem alguma dica de como as pessoas podem se proteger ou já tendo algum problema relacionado a uma MECEI que a pessoa recebeu, como ela pode fazer para, de repente, se curar disso, ou pelo menos aliviar esse problema sozinha na casa dela? Alguma dica simples que possa ser aproveitada pelo pessoal que está ouvindo o vídeo, está assistindo o nosso vídeo? Tenho, Guilherme, tenho sim. Além de nós devemos estar sempre nos policiando para uma boa frequência de pensamentos bons, né? Então, essa história de pensamento positivo, otimismo, não é só um blá, blá, blá. Se eu estiver numa frequência de raiva, eu tenho uma tendência a adquirir MECEIs, sentimentos, vivências de pessoas que estão nessa mesma frequência ou que passaram por situações difíceis. Se eu estou numa situação de vitimismo, pode ser que eu adquira também essas circunstâncias para a minha vida. A parte das nossas vivências e traumas, em grande maioria, são vividas na nossa primeira e até segunda infância. Porém, a MECEI, ela pode ser transmitida durante toda a nossa vida. Primeiro, é importante que nós estejamos sempre vigilantes
aos nossos sentimentos, às nossas emoções, porque isso vai impactar diretamente na vida que nós vamos ter. É claro que não é impossível você não sentir um medo, não ter um susto num determinado momento, às vezes você é assaltado, você corre esse risco. Então, nós sempre corremos o risco de adquirirmos MECs. Porém, nós podemos diminuir a frequência disso ou até a potência disso. Outra dica, segunda, muito importante, sempre que você se sentir mal. Às vezes você já tem uma MECI adquirida e não sabe, né? Boa parte das pessoas não tem conhecimento, é claro. E você não está na terapia, por qualquer motivo que seja, não foi buscar isso, não pode, não tem dinheiro, enfim. Você pode fazer uma técnica muito preciosa, sozinho, a hora que você sente, isso tanto para fatores emocionais como para fatores físicos, tá? Então, do meu método, você faz assim. Sozinho, você tá com aquela sensação, aquela raiva, ou aquela dor, uma dor de cabeça, um sentimento de inferioridade, uma angústia, o que quer que seja. E você pergunta para você mesmo, a quem isso pertence? Se essa sensação melhorar, o que você estiver sentindo, a angústia, a dor de cabeça, a raiva, o medo, é porque isso não pertence a você. Faça um trabalho de mentalização de que isso vá suavizando e saindo de você. Isso é importante. Se isso realmente ficar mais pesado, a dor ou a angústia, ou permanecer igual, muito provavelmente não é uma MECI, é algo que pertence a você. E aí temos ou que investigar, ou uma terapia, ou às vezes é uma dor de cabeça por alguma coisa que você comeu, enfim, pode ser coisa simples também, não necessariamente é tudo psicossomático. Embora a ciência tenha cada vez mais provado que 99% das nossas doenças, inclusive físicas, têm origem emocional, alguma coisa pode ser que não tenha também. Então, nós temos que dar consideração a isso. Mas são duas dicas valiosas para se fazer. Uma, procurar manter a sua frequência longe daquilo que você não quer para a sua vida e se perguntar sempre se aquilo pertence a você ou se aquilo não pertence a você. E se não pertence, procurar fazer uma mentalização para que aquilo se afaste de você e vá de uma maneira boa para o universo. Você não pode jogar, então eu não quero essa dor de cabeça, então vai para o dono, ele que fique lá com a dor. Não, você transforma isso e entrega para o universo de maneira positiva. Muito bom. Isso tem que ser num momento de silêncio, num momento de individualidade, de meditação, alguma coisa assim, ou pode ser feito em qualquer momento do dia? Não precisa, em qualquer momento do dia. Você só se concentra. Pergunta, você pode estar no meio da multidão. Claro que você vai se concentrar em você, né? Mas não precisa ser uma meditação, vou parar num quarto, vou ficar 2 horas. Não precisa. É simples. Muitos medos, muitos traumas são libertados de maneiras assim ridículas. Como eu falei, tropecei numa pedra na praia e eu lembrei de alguma coisa e me libertei. Eu mesmo tenho relatos próprios de coisas que aconteceram de uma maneira assim, podemos dizer que ridícula, é até engraçado, porque às vezes você sofre uma vida inteira e uma situação fora de contexto, boba, te liberta de uma prisão de anos. E isso é fantástico. Então, para a gente partir para o encerramento desse vídeo, queria dar a palavra para você, convidar o pessoal para curtir as suas redes sociais, comentar nos seus vídeos, continuar acompanhando que vem mais material por aí pela frente. É isso aí, pessoal. Quem gostou, curte o vídeo, compartilha com os amigos. Talvez você possa contribuir de uma maneira formidável com alguém que está precisando ouvir alguma palavra. Eu acho que é um presente, né, que você pode dar para alguém, é se preocupar com a cura dos problemas emocionais dela. Às vezes vale muito mais do que um presente material de Natal, um presente de aniversário. É isso aí, pessoal. Quem gostou, curte o vídeo, compartilha com os amigos ou com aquela pessoa que você acha que você pode colaborar. O conteúdo, de repente, pode ajudar uma pessoa a sair de uma situação tão difícil de vida.
E isso pode ser um presente para ela muito maior do que qualquer coisa que você possa oferecer. Isso pode ser um presente para ela, muito mais do que, às vezes, um presente material. Às vezes você pode estar ajudando a salvar uma vida. Muitas vezes um conteúdo gratuito que não te custa nada pode ajudar muito a uma outra pessoa. Então, se você gostou, se você lembrou de alguém nesse momento, compartilha com essa pessoa, se inscreva nos meus canais, para que você possa sempre estar recebendo conteúdo e, de repente, ajudando a gente a fazer uma corrente do bem para poder difundir cada vez mais a felicidade no nosso planeta.